Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo 40, quem localizou diz amém. Diz a palavra do Senhor, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te dar louvores por mais um dia de vida, porque o Senhor nos permite estar aqui essa noite, mas nós não queremos sair daqui sem ser confrontados pela tua palavra. Que a tua palavra venha, Senhor Deus, tratar os nossos corações, que a tua palavra venha produzir em nós, Senhor Deus, arrependimento profundo, Senhor Deus, que a tua palavra venha produzir em nós, Senhor Deus, vivificação pelo teu Espírito, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser direcionados numa vida de profunda piedade, Senhor Deus, uma vida de amor ao Senhor, uma vida, Senhor Deus, de submissão à tua verdade. Que a tua palavra seja a nossa vida hoje, Senhor Deus, e que nós, através dela, Senhor Deus, sejamos homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Faz um milagre dentro desse tempo, Senhor Deus. Pelo teu poder e pelo teu Espírito é que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem imperfeito, mas um homem que amava Deus. Um homem que era zeloso com as coisas de Deus. Um homem que sempre estava procurando fazer aquilo que Deus apreciava, aquilo que Deus realmente gosta. Este homem chamado Davi, ele teve os seus momentos de fragilidade onde ele pecou, mas Davi tinha um coração realmente arrependido. Arrepender é diferente de ter um remorso. Quando nós temos um remorso, nós temos uma dor profunda porque erramos, mas não há um arrependimento. Ou talvez não há mais oportunidade de arrependimento. Mas Davi era um homem que, quando pecava e o Espírito mostrava, ele logo se arrependia e tinha realmente o profundo arrependimento. E Davi, numa das suas expressões, ele clama pelo socorro do Senhor. Ele clama pelo cuidado do Senhor. E nós, na nossa vida cristã, nós temos vivido muito independentes de Deus. Se nós olharmos para a igreja do Senhor hoje, a igreja de 2017, é uma igreja que não mais depende de Deus como deveria. Não é uma igreja que ama realmente a palavra de Deus como deveria. Não é uma igreja que ora como se a sua vida dependesse totalmente do Senhor. Davi era um homem que dependia do Senhor. Paulo era um homem que dependia do Senhor. Mas nós, será que somos tão dependentes do Senhor assim? O que o Senhor pode fazer conosco se nós confiarmos, esperarmos e entregarmos as nossas vidas inteiramente a Ele? Como deve ser a nossa vida? O que Ele pode produzir em nós? Então eu queria que você observasse esse texto e observasse que nós precisamos ter algumas atitudes. A primeira delas, eu preciso pôr no meu coração. Eu preciso colocar aqui dentro do meu coração uma necessidade que eu tenho. Eu preciso de Deus. Nós muitas vezes não entendemos a gravidade do pecado em nossas vidas. Nós não entendemos o tanto que o pecado nos separa de Deus. Nós não entendemos o tanto que o pecado é prejudicial às nossas vidas. E nós vamos tocando a nossa vida como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse nenhuma intervenção sobre as nossas vidas. Mas para que nós tenhamos uma vida no Senhor, nós precisamos fazer como o salmista. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Você sabe o que é esperar com confiança? Esperar com dependência total ao Senhor.
Às vezes a gente fala assim, olha, eu estou passando por um problema, mas eu confio no Senhor. Confia nada, nós estamos dando todos os pulos, todos os saltos para ver se a gente consegue resolver com a nossa própria força. Aí depois, quando nós não conseguimos, nós falamos, agora está nas mãos do Senhor. Essa é a vida nossa hoje. Enquanto está tudo bem, sequer nós oramos mais ao Senhor. Enquanto está tudo bem, sequer nós lembramos da palavra do Senhor. Mas quando nós vemos que não há mais nenhuma possibilidade humana, aí sim nós dizemos, eu preciso de Deus. Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de mim. Deus não quer isso da igreja. Nós precisamos entender que nós temos que ser dependentes de Deus. Esperar confiantemente. Algumas versões diz, esperei com paciência no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Você tem entendido que você é um pecador, é um separado de Deus pelo pecado, e você é um incapaz sem Deus? Você já notou isso? O problema do homem não é se a Copa de 2018 vai ser lá na Rússia ou vai ser em outro lugar. O problema do homem não é se o Brasil vai ter carnaval ou não vai ter carnaval. O problema do homem não é se o governo do Temer foi um golpe ou não foi um golpe. O problema do homem é o pecado. E o pecado é que destrói um homem. E o pecado sem perdão é que leva um homem ao inferno. A viver eternamente separado do homem. Então, quando eu declaro a minha confiança no Senhor, quando eu declaro que eu preciso de Deus, eu começo a entender que eu tenho um problema. E só Deus pode resolver. Meus irmãos, a igreja de hoje, ela acaricia o pecado. Os pastores não pregam sobre o pecado. Os pastores não confrontam a igreja com a verdade, que é a palavra de Deus. E um novo evangelho está sendo pregado e elaborado. Um evangelho maldito, um evangelho que não é a boa notícia do Senhor para o homem. As igrejas estão lotadas de homens e mulheres perdidos pelo pecado. E em cima do púlpito também. Essa é a tragédia da nossa nação e da igreja evangélica no Brasil. Nós estamos querendo uma fórmula mágica para ir para o céu sem matar a nossa carne, para ir para o céu sem negar a nós mesmos, para ir para o céu sem crer verdadeiramente em Cristo Jesus, para ir para o céu sem passar pelo profundo arrependimento, onde nós vamos olhar para nós mesmos e ver o estado miserável que nos encontramos. A igreja do Senhor precisa voltar para a palavra urgentemente, esperar confiantemente pelo Senhor, depender inteiramente da graça e do poder do Senhor. Meus irmãos, não for a graça do Senhor, nós estaríamos consumidos. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós receberíamos o que merecemos. Às vezes, irmão, eu tenho que dar uma olhada no Facebook, às vezes. De vez em quando, acho que eu peco também. E lá está assim, Deus me dá o que eu mereço. Eu fico coitadinho desse cidadão. Se Deus der o que nós merecemos ser fulminados pelo fogo do céu. E nós vamos juntar num tantinho de cinza assim. Porque o que nós merecemos é a morte. Mas a misericórdia é a ação do Senhor sobre as nossas vidas, que não dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia não dá aquilo que eu mereço. Nós merecemos ser extirpados dessa terra e da presença do Senhor eternamente. Mas a sua misericórdia se renova a cada manhã. E por isso nós não somos consumidos. A graça do Senhor é o favor imerecido, do qual nós não podemos fazer nada para alcançar. Mas quando é liberado sobre nós, nós passamos de condenados para salvos em Cristo Jesus. A graça é o favor de Deus sobre um pecador miserável como eu, que me transporta das trevas para a luz. E se você crê, você será transportado das trevas para a luz. E nós um dia estaremos juntos na nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Pelo mérito de Cristo Jesus. Não há mérito no homem. Ao homem cabe esperar confiantemente pelo Senhor, depender do Senhor, entender que o seu estado é de depravação total. Mas a misericórdia nos tira desse estado. A graça nos tira desse estado. Você entende isso? Você tem assumido
essa condição, eu preciso de Deus. Você tem assumido isso? Em todas as suas coisas? No seu dia a dia? Quando você vai dar uma resposta? Quando você vai fazer uma ação? Você entende que você precisa de Deus? Você realmente faz disso uma verdade na sua vida? Eu queria que você entendesse, meu irmão, porque às vezes eu quero abrir a cabeça do ser humano e tentar colocar, mas eu sei que eu não vou poder fazer isso. E demorou para acontecer isso na minha vida. Foram 38 anos frequentando escola bíblica, para Deus ter misericórdia e para o Espírito Santo revelar a graça, até que um dia eu falei, eu não suporto mais viver sem Cristo Jesus. Tenha misericórdia, eu preciso de Jesus. E não era porque eu estava em situação difícil, eu estava em situação muito boa, muito privilegiada. Mas essa situação privilegiada, sem Jesus, é uma desgraça. É uma total falta de graça. E quando você então entende que você é um depravado, mas que Jesus pode te tornar um homem salvo, você vai até Ele. E você se humilha perante Ele. Espere confiantemente pelo Senhor. Por que esperar por Deus? Por que esperar pelo Senhor? Porque o que Ele nos faz é isso. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Meus irmãos, eu acho que é um chinês. Ele foi fazer uma caminhada à noite e caiu dentro de um rio de lodo. Ele tinha, parece que 25 anos. E ele era um homem um tanto que arrogante. E ele não pediu ajuda. Por 7 horas ele tentou sair do charco de lama, com um celular no bolso. Diz que ele, na notícia, que ele ficou até a cintura por 7 horas lutando para sair de um charco de lama. Até que, olha, uns bombeiros passaram e viram. E foi necessário mais ou menos 10 pessoas e algumas horas para conseguir resgatar aquele homem do charco de lama. Esse é um charco de lama literal. Agora vamos para o charco de lama do pecado. O pecado trava a vida. O pecado prende, algema e mata o homem, se o homem não encontrar Cristo Jesus, ou não for encontrado por Cristo Jesus, não for atraído pela cruz. As pessoas às vezes acham que nós estamos duros demais. E eu estou na igreja. Não, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja assembleia, eu estou bem. Não está bem, meu irmão. Se o pecado não foi tratado na sua vida, você é um batista, um assembleiano, um presbiteriano, um quadrangular ou uma outra igreja qualquer, que vai habitar a eternidade com o capiroto e seus anjos. Essa é a verdade. Você precisa entender que para sair do charco de lama do pecado, nós precisamos da glória do Senhor. Nós precisamos de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós saímos da morte para a vida. A palavra do Senhor em Efésios 2:8 diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Muitas pessoas não falam disso, porque isso não é atrativo. Isso pode não ser atrativo, mas é a única mensagem que salva o homem. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida. Cristo Jesus faz essa obra. Tirar o homem do pecado. Tirar o homem da escravidão. Eu era um homem que tinha vícios, até que Jesus me encontrou, até que eu senti pelo Espírito Santo a necessidade de correr para Cristo Jesus. E o dia que eu confessei Jesus como Senhor, no meu coração, não foi para ninguém, eu fui liberto dos vícios. Naquele dia. Talvez você esteja lutando com vícios. Talvez você está dizendo assim, mas é difícil. Mas é difícil. Experimente ir a Cristo Jesus em verdade. Experimente a orar pedindo perdão.
Experimente a falar: Jesus, eu quero me arrepender, mostra com teu Espírito Santo onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, como eu devo orar, porque eu preciso ser liberto da escravidão do pecado. Vá a Cristo Jesus, implore pela misericórdia e pela graça dele sobre a sua vida. Implore de uma maneira como você nunca fez. Só Ele pode fazer isso. Não adianta falar aqui: vem aqui à frente, repete a oração, agora você é salvo. Não, isso é uma mentira. Você não é salvo. Você só é salvo quando você entende que Cristo Jesus é a única solução para o pecado. Em arrependimento, você vai até Ele. E o Espírito Santo vai te mostrar a tua condição. E você vai pedir perdão. E Jesus vai te tirar do charco do pecado. E você vai ter a vida destravada. E as algemas do pecado serão quebradas em nome de Jesus Cristo. E você que estava morto, agora terá vida. Uma vida que ela é tremendamente abundante. E você não consegue explicar, e o primeiro diagnóstico dos teus familiares é: enlouqueceu, endoidou. O cara está falando umas coisas que nunca falou. A mulher está falando umas coisas que nunca falou. Está apaixonada por Jesus. Quer as coisas do alto e não as que são aqui da terra. O foco é tirado. Não deixe de ir a Cristo Jesus. Não fique lutando com o pecado. Vá a Cristo Jesus em arrependimento. Vá a Cristo Jesus. A terceira coisa que acontece é que quando Jesus nos tira do tremedal de lama, Ele nos coloca sobre uma rocha. E não há rocha como Cristo Jesus. E a sua vida vai ser tão diferente, porque ela era uma vida desequilibrada. Você balançava, mas agora você está sobre a rocha. Cristo Jesus. Sobre a rocha, Evangelho. E vai haver uma firmeza na sua profissão de fé. Vai haver uma firmeza na sua palavra. E as coisas desse mundo não vão te interessar mais. Hoje eu declarei na escola bíblica que eu sou um ex-palmeirense. Eu nunca mais quero abrir o jornal para ver uma notícia do Palmeiras. Eu quero abrir a minha Bíblia e ler um capítulo todo. Mas eu não quero nem saber do Palmeiras. Sabe por quê? Porque o Evangelho me traz vida. E o futebol me traz desilusão. E eu não fui chamado para ficar entretido com as coisas desse mundo. Eu fui chamado para ter uma vida santa na presença do Senhor. E você é chamado para ter uma vida santa na presença do Senhor. E você é chamado para ocupar o seu tempo com as coisas do alto e não das que são aqui da terra. E eu não vou passar 1 hora, meia hora, e não vou passar 5 minutos assistindo a minha televisão. Porque eu não quero perder meu tempo mais com essas coisas. Porque eu preciso falar das coisas do alto com a minha família. E nós precisamos ter tempo para a nossa família. E nós precisamos conversar. E nós precisamos relembrar a nossa vida. E nós precisamos construir um futuro sobre essa rocha que é Cristo Jesus. Eu não quero mais. Ó, meu irmão, não estou falando para você fazer nada, não. Estou falando para você fazer nada, não. Eu estou contando a minha experiência de vida. O que Deus fez só em 2017 na minha vida. Porque eu perdia muito tempo com essas coisas. Eu perdia muito tempo com essas coisas. A palavra do Senhor diz que Jesus, então, Ele te tira da escuridão e te coloca na luz. Jesus é a luz.
ele salva o homem de uma condenação. As pessoas não entendem o que é a condenação. Elas não entendem que elas estão condenadas até ter um encontro com Cristo Jesus. Ontem, quando eu visitava uma senhora no hospital, eu falei se ela entendia a salvação. Ela falou, mais ou menos. Eu falei, eu vou explicar como eu aprendi com um pastor. Você está no corredor da morte. Você vai ser executado com uma injeção letal. Aí você vai nessas igrejas de hoje que tem aí fora. Aí tem uma notícia para você. O cara chega lá na cela, esse pastor dessas igrejas lá fora, e fala, olha, você vai ganhar um carro 0 quilômetros. O que vai adiantar? Eu vou ser condenado, eu vou morrer semana que vem. Essa é a teologia da prosperidade. Ela quer te dar um carro 0 quilômetros. Mas não resolve o seu problema de condenação. Você ainda está condenado. E você não vai nem poder usufruir disso. Mas vamos dizer que você está condenado e vai ser executado essa tarde. E alguém bate na sua cela lá. Chega aqui. E você chega. E fala, olha, você está livre. Alguém morreu no seu lugar. Essa é a notícia que o condenado espera. Jesus Cristo morreu no seu lugar. Você está livre. A igreja de hoje não entende isso. Não é só essa mulher que está num leito de enfermidade que não entende isso. E ela nunca foi a uma igreja evangélica. Os evangélicos não entendem isso, porque eles querem procurar um evangelho que dê carro novo, que arrume casamento, que dê felicidade aqui circunstancial, que dê roupas de grife, que dê posições sociais, que satisfaçam o ego. Esse evangelho é lixo. O evangelho de Jesus Cristo é assim, você está condenado, mas Cristo morreu no seu lugar e Ele te deu vida. Creia nessa palavra. Esse é o evangelho, esse é estar na rocha que é Cristo Jesus, aquele que te liberta não só desse pecado aqui, mas Ele vai te conduzir uma eternidade no gozo do Senhor. Ele vai cancelar o teu escrito de dívida na cruz do Calvário. Você precisa ir a Cristo Jesus com urgência. Você precisa entender que só Ele pode fazer algo na sua vida. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a rocha que nós devemos nos firmar. Não há outra notícia para você, meu irmão, que possa consolar o seu coração. Não há outra notícia que possa te trazer uma felicidade que vai durar por toda essa vida e pela eternidade. As circunstâncias não vão te roubar a alegria, porque a sua alegria é Cristo Jesus. Talvez você esteja passando a pior fase da sua vida, ou financeira, ou no seu casamento, mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai conseguir glorificar mesmo nessa fase difícil, porque as circunstâncias não te impedem de louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Não é a circunstância que muda o nosso coração, mas é Jesus Cristo que muda a nossa história. Depois que Jesus te tira do charco, te coloca sobre uma rocha, diz a palavra que Ele vai firmar os seus passos. Os passos de um crente verdadeiro são firmes. Ele tem convicção da direção que ele deve andar, ele tem convicção do rumo que Deus marcou para ele. As pessoas hoje estão andando, não, mas será que é? Será que não é? Busque Jesus. Busque a salvação, que Ele vai te dar uma direção para a vida. Nós estamos orando aqui. Eu estou orando. Para que Deus me dê a graça de um dia, se preciso for, morrer pelo Evangelho. Você tem orado nesse sentido? Eu não sei se eu seria como Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas esse deveria ser a minha condição. E a sua também. Mas eu sei que em 2 anos Deus mudou a minha vida profundamente, nesses últimos 2 anos. E me deu uma visão realmente diferente da que eu tinha. Porque eu clamei a Ele. Eu entrei em desespero.
8 anos de ministério no Jardim Kennedy 2, eu entrei em desespero de estar assim confuso quanto ao rumo e direção. Mas Deus é suficiente em graça, em poder e em perdão. E Ele teve misericórdia da minha vida. Você vai ter passos firmes. A convicção vai ser firme no Senhor. Não deixe nada conduzir a sua vida a não ser a palavra de Deus. Toda dúvida, busque na palavra. Meu irmão, eu vou falar aqui mais uma vez. Se você não lê a palavra todo dia, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é crente. Você morrer hoje, vai para o inferno. Porque sabe por quê? Porque o crente é desesperado pela palavra. O crente verdadeiro é apaixonado pela palavra. A característica do crente é amor pela palavra, é cuidado, é zelo, é querer conhecer mais de Deus. Se você não ora, meu irmão, outra notícia, bye bye. Porque como um crente verdadeiro vive sem oração? Samuel diz, pecaria eu de não orar pelo povo? Quer dizer que deixar de orar é um pecado. E nós vivemos a geração evangélica que não ora, não lê a palavra e diz que é crente. Tiago diz que até o diabo é crente, só que ele é melhor que os crentes, porque ele crê e treme. E nós não temos tremido diante da palavra. Que tipo de crente você é, meu irmão? Hoje Deus está te tratando. Você é um crente, salvo ou um crente perdido? Eu sou um crente 98%. É um crente perdido, né? Porque nós precisamos de entender que se nós somos de Jesus em verdade, a nossa vida é para louvor da glória dele. Eu sei que nós seremos pecadores até o último dia. Até o dia que Jesus voltar, nós seremos pecadores ainda. Eu não estou falando de ser perfeito, 100% puro, não estou falando disso, nós pecamos todos os dias. Mas mais uma das características do crente verdadeiro, ele se arrepende todos os dias. Por isso ele vai em oração ao Senhor. Ele sabe que ele peca todos os dias. E ele vai em arrependimento ao Senhor. Mas como uma pessoa que se diz crente, eu sou evangélico. Tem até no... Como é que chama aquele negócio? Carro elétrico lá. Está lá hoje no carnaval, diz que é evangélico. É bloco do evangelho. Eu não entendo, meu irmão. Eles confundem. Quando Paulo fala, fiz de tudo para ganhar alguns. Eles fazem de tudo para satisfazer ego. Então eu queria que você olhasse. Firme os seus passos. É uma nova vida em Cristo Jesus. É uma segurança em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Meu irmão, se a trombeta soar essa noite, qual que é o seu destino? Eu não posso falar de você e você não pode falar de mim, mas eu sei que você sabe. Você sabe da sua vida. Se a trombeta tocar essa noite, a última trombeta soar, você vai à direita ou vai ser apartado da glória do Senhor por toda a eternidade? Quinto, agora ele coloca nos meus lábios um novo hino. E me pôs nos lábios, versículo 3, um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Esses dias me convidaram numa igreja para ir ver Xaropinho, meu irmão. Eu não acreditei. Xaropinho. O cara faz programa secular, fala palavrão. E diz que é crente. Mas Deus diz que Deus usa ele. Eu não entendo isso, porque Deus te tira da lama, te coloca sobre a rocha, firma os teus passos, coloca nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor a ele. E eu continuo sendo xaropinho. Ah, meu irmão, você está julgando? Estou julgando. Uns profetizam e outros julgam, diz a palavra. Eu não entendo isso. Como que eu, nascido de novo, gerado pela fé em Cristo Jesus, uma nova criatura, continuo fazendo as coisas que eu fazia antes de ser cristão? Essa é a igreja de hoje. Aquele cara é crente, aquela mulher é crente, eu não acredito. Porque aqui na empresa é um desastre, é um demônio, é um satanás. A boca é mais suja do que a fossa. As atitudes são mais terríveis do que o pior dos piores.
O Senhor coloca nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor. A sua vida muda. O seu falar, o seu agir e o seu pensar é mudado pelo poder e pela graça que há em Cristo Jesus. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Quando Ele tira uma pessoa da morte para a vida, Ele faz uma nova pessoa. Ele não arremenda o coração, mas Ele coloca um novo coração, um coração de carne. E o Espírito Santo habita nessa pessoa. E como essa pessoa pode ser uma pessoa meio secular e meio crente? O Espírito Santo habitando numa pessoa, não há como essa pessoa ser meio mundo e meio crente. Ou o Espírito Santo habita ou não habita. As obras que o Espírito Santo produz são obras maravilhosas. Você é um homem cheio do Espírito Santo. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. A sua vida revela louvor ao Senhor. Você tem adorado, a sua vida agora passa a ser uma adoração constante ao Senhor. Quando você vai fazer uso dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, do seu dinheiro, da sua profissão, é para louvor e glória do Senhor? Você glorifica o Senhor com a sua vida. As pessoas veem em você um novo cântico, um hino de adoração a um Deus vivo e poderoso. As pessoas veem em você um adorador. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida? Sabe o que vai acontecer quando eu vivo assim? Quando eu sou realmente lavado pelo sangue do Cordeiro e quando Jesus me restaura? Final do versículo 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe por que você não é chamado para orar para ninguém, por ninguém? Sabe por que você não é chamado para testemunhar do amor de Jesus para ninguém? Porque as pessoas não estão vendo Jesus em você. Sabe por que quando você abre a boca as pessoas não são impactadas pelo poder do Evangelho? Porque a palavra viva não está no seu coração. Porque quando você é lavado no sangue do Cordeiro, você tem uma nova vida em Cristo Jesus, as pessoas param para te ouvir. Não porque você tem habilidades, não porque você é uma coisa, nós não somos nada, mas porque habita a graça em nós. E essa graça, ela não fica contida nos nossos corações, mas ela extravasa. E ela começa a contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe o que é isso? É o favor de Deus sobre mim e você. É o resultado da nova vida em Cristo Jesus. É o resultado do amor de Cristo Jesus gerado em nós na cruz do Calvário. Eu entendo que quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida reflete Atos 13:52. Olha o que diz em Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É interessante que a palavra diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então quer dizer que é algo que nós temos que buscar, correto ou não? Mas esses discípulos, eles buscavam tanto, que eles não estavam apenas cheios, mas eles estavam transbordando do Espírito Santo. Então quando nós transbordamos do Espírito Santo, as pessoas vão nos chamar, porque elas precisam de nós, embora elas não gostem de nós muitas vezes, porque nós somos crentes no Senhor. Quando a coisa apertar, você vai receber uma ligação. E você vai receber uma ligação que você nunca imaginou receber. Você podia vir aqui orar comigo? Você podia dar uma palavra para mim que eu estou no desespero? Porque o transbordar do Espírito Santo vai fazer isso em você. E a sua vida vai ser um testemunho inspirador para aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus. Você já pensou nisso, irmão? Você já pensou nisso, irmão? Meu irmão, eu era um miserável que só pensava em possuir, ganhar dinheiro, e possuir, comprar e possuir. E Deus pega um miserável arrogante desse e transforma num pregador da palavra do Senhor. É a graça. Deus me libertou de um cativo chamado possuir. E me libertou para trazer aqui, num bairro simples da cidade,
onde eu pude viver as melhores experiências em Cristo Jesus que um homem pode viver. Olha para você ver como é que as coisas de Deus são loucuras para os sábios. Olha como Deus confunde as coisas racionais. Olha como é que Deus é maravilhoso, meu irmão. Que tipo de vida você tem? Talvez você seja um crente murcho, michuruco. Mas Deus está falando, eu posso te transformar num homem valente, numa mulher valente, num ousado, que vai saquear o inferno, que vai arrasar, que vai sacudir a cidade, através de um testemunho, de uma vida coerente com a palavra do Senhor. Como é que você quer ficar? Que tipo de influência que você quer ter na sociedade? Meus irmãos, entenda uma coisa. A misericórdia fez isso comigo. Ela pode fazer com você. E você que já tem, ele pode aumentar isso na sua vida. Deus não escolheu porque eu sou bonzinho, Ele escolheu porque eu não prestava. E Ele me transformou numa pessoa diferente pela misericórdia e graça dEle. Um homem condenado, morto nos delitos e pecados como eu, foi transformado, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Todo o mérito é dele. Não há nada em mim que poderia ser agradável ao Senhor. Não há nada em você que possa ser agradável ao Senhor. Mas Ele te amou primeiro. E a palavra diz que a cruz nos atrai. E ela nos atrai para transformar as nossas vidas. Meu irmão, onde você mora, você vai ser diferença. Eu tenho vizinhos que ainda nunca entraram na minha casa e eu os convido para a célula. Ele nunca entrou dentro da minha casa. Eles são espíritas. Mas eles me respeitam como homem de Deus. Mas ainda não consegui que eles entrassem na minha casa para uma célula. E sempre eu convido. Mas há um respeito. Quando ele me passa uma mensagem, ele fala: bênção, pastor. Sabe por quê? Porque Jesus fez algo na minha vida. Mas eu continuo sendo miserável. Eu continuo sendo miserável. Mas o Espírito que habita em mim faz a diferença. Para aquele homem. E eu sei que você que tem levado uma vida de seriedade no Senhor, o Espírito Santo tem feito uma grande diferença na sua vida. E talvez você diga: não, eu não sirvo para nada. Serve. Porque é o Espírito que vai fazer na sua vida. É o Espírito que vai tocar as pessoas através da sua vida. Toda a obra vem do Senhor. E Ele vai te usar com poder e glória, com poder e graça. Onde está a sua segurança? Onde você tem buscado segurança? Onde você tem fortalecido? Meu irmão, como é que você, crente, vai sair de casa sem orar e falar: Deus, tem misericórdia da minha vida, eu preciso ser canal de bênção hoje? Como você vai sair de casa sem se deliciar na palavra do Senhor? Como é impossível um crente verdadeiro sair de casa sem antes buscar na palavra a direção para a sua vida? Como um crente vive sem oração, se ele diz que respira Cristo Jesus e depende de Cristo Jesus? Meu irmão, você precisa orar e você precisa ler a palavra. Porque a maior prova de que você ama Cristo é querer conhecê-lo, é querer saber como agradá-lo. Salmo 51:17 diz que um coração quebrantado e contrido, o Senhor não despreza, o Senhor se agrada, está vendo? Não? Se você não ler o Salmo 51, você não vai saber dessa, né? Um coração que depende dele e um coração arrependido agradam ao Senhor. Igreja, é tempo de buscarmos ao Senhor com profundidade. Esses jovens, eu quero louvar a Deus pela vida deles. Se retirar
não para um lugar bonito, distante, mas dentro da própria igreja, sem poder trazer o celular, sem ter brincadeiras e gincanas, eu peço a misericórdia de Deus e que Deus faça neles algo tão profundo, que os seus pais notem a diferença, que os seus amigos da escola notem a diferença, que eles sejam tratados pelo poder do Senhor, que eles sejam alimentados pela graça do Senhor, e que quando eles saírem daquele retiro, que eles possam influenciar vidas, porque eles estão renunciando coisas que muitos adultos aqui não têm coragem de renunciar. Muitos de nós não temos coragem de renunciar. Que Deus os trate, que mortifique a carne, mas que o Espírito abunde na vida deles. Como é que você vai sair daqui hoje? Amanhã você vai ler a Bíblia? Amanhã você vai se dobrar lá sozinho do teu quarto e falar: Deus, o Senhor me deu mais um dia de vida, mas esse dia não é meu, é para louvor da tua glória? Ou você vai simplesmente tomar o café, fazer sua asepsia, tomar o café e ir para a rua, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse nada na sua vida? E quando você estiver diante de um aperto, ou quando chegar o domingo, ou o dia de culto, você vai no culto, com a cabecinha torta assim, e diz: oh Senhor, aleluia. Isto não é ser cristão, isto é ser hipócrita. Vá à palavra todos os dias. Ah, meu irmão, mas eu não consigo. Consegue, é disciplina, é disciplina, é disciplina, é disciplina. Para você formar na escola, você teve que estudar. Você teve que se disciplinar, você teve que marcar o tempo de estudo, você teve que apertar. Comece por disciplina, daqui a pouco vai ser uma paixão que você não vai conseguir mais abandonar. E quando você ficar da minha idade, você vai falar: valeu a pena. A palavra mudou a minha história. A vida de oração me levou ao lugar que eu mereço estar, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus traga vida a essa igreja. Eu não estou aqui para agradar a igreja, eu não estou aqui para falar que você vai ter vitória. Você que é salvo já teve a vitória na cruz. Você não precisa de nenhuma vitória mais. Se vier, lucro. Mas eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós não precisamos de nenhuma vitória mais. Porque nós vamos morar na Nova Jerusalém. Mas se Deus se aprover, Ele pode abençoar você ainda com muitas causas. Mas que não seja essa, ou que não seja esse o seu grito: Senhor, me acode. Que seja: Senhor, me salve. Transforma a minha vida. Transforma o meu coração. O problema do homem é o pecado. E a solução para o pecado é Cristo Jesus. Arrependa-se. Vá a Cristo Jesus. E peça misericórdia dele. Quem sabe ele vai te ouvir. Vai perdoar os pecados. E vai salvar você da condenação. Que Deus te abençoe. Eu queria essa última oração, convidar o pastor Gerson para estar fazendo essa última oração. Você que quer vir aqui à frente, como todos os domingos, queria que você chegasse aqui à frente, no nome de Jesus. Eu sei que Deus é tremendo, Deus é cuidadoso. Pedi para o Samuel, para a Ana, fazer um fundo ali. Meu irmão, não há uma oração que vai te levar para o céu. Não adianta eu mandar você repetir nada. Você precisa ir a Jesus, se humilhar na presença dEle. Você precisa declarar sua condição para Ele e falar: tem misericórdia de mim, me salva. Se você já é crente, falar: Senhor, eu estou com uma dificuldade aqui, eu não estou fazendo diferença. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Que a minha vida seja um louvor para a tua glória. Que a minha vida seja uma adoração tão forte que as pessoas sejam impactadas pelo poder que habita em mim e creiam em Cristo Jesus e se interessem por conhecer o Deus a quem eu sirvo. Não saia na mesmice.
Deus pode encher o seu coração essa noite. Deus pode transformar a sua vida essa noite. Deus pode fazer tudo aquilo que você não tem força para fazer. Deus pode curar enfermidades também. Deus pode restaurar o casamento. Deus pode restaurar a vida do filho que se foi. Deus pode restaurar o seu ambiente de trabalho. Deus pode te tirar de uma situação difícil. Tudo isso Ele pode. Mas que não seja o principal da sua vida. Que o principal da sua vida seja: eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso ter uma vida que glorifique o nome dEle. Eu preciso que as pessoas vejam em mim que Jesus é o Rei, a quem eu sirvo com todo o meu viver. Entregue tudo ao Senhor, meu irmão, não retenha nada. Ou você entrega tudo ou não entrega nada. Não perca o seu tempo. Se você estiver entregando parte ao Senhor, pare. Você está perdendo o seu tempo. Ou Ele quer tudo. Nada não serve, mais ou menos não serve, quase tudo não serve. Que a sua vida seja toda para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Oh Deus eterno, soberano Pai, nós te louvamos por essa palavra, Senhor Deus. Nós aprendemos, Senhor Deus, um pouco mais com o teu servo Davi, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque lá atrás, Senhor Deus, quando o Senhor nos resgatou, nós não esperávamos, Senhor, mas a tua misericórdia nos alcançou, Senhor Deus. Nós colocamos agora, Senhor Deus, diante do Senhor para nossas vidas, pedindo perdão ao Senhor, Pai. Pedindo perdão, Senhor Deus, e misericórdia mesmo, Pai, porque somos falhos. Nós pecamos todos os dias, Senhor Deus. Nós vivemos, Senhor Deus, de uma maneira que muitas vezes não te agrada, Senhor Deus. Mas nós um dia, Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença. Nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E é nesse nome que está acima de todo nome, esse nome de poder, Pai, que eu entrego, Senhor Deus, a minha vida mais uma vez na tua presença. Te agradeço por esse precioso momento na tua casa, Senhor Deus. A tua igreja aqui, Senhor Deus, a Igreja Batista do Quênis. Todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão nesse momento, Pai, adorando o Senhor, glorificando o teu santo nome, Senhor Deus. Que a bênção do Senhor, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja, Pai, para a honra e a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.